Arrependimento e resignação são dois dos sentimentos mais comuns associados à dor emocional. Por que entrei nesse relacionamento só para tudo acabar assim? Eu não estava bem sozinho? Por que tudo mudou quando essa pessoa entrou na minha vida? Fui enganado. Eu não deveria ter cedido tão facilmente. Nunca mais vou ter intimidade com ninguém. Seus sentimentos feridos são válidos. A dor emocional não se importa se você é um filho de Deus ou não. Quando o coração está doendo por causa de alguém, a experiência é desafiadora de se passar. Talvez você estivesse realmente indo bem sozinho, antes de conhecer e ter apego intenso a alguém. Talvez você até tenha namorado por um tempo, mas depois não deu certo e agora dói pensar naquela pessoa. Não importa a situação, pode haver um motivo pelo qual você está sentindo dor agora, mais do que nunca, por essa pessoa ou relacionamento. E esperamos que Deus use esta mensagem para ajudá-lo a encontrar esse motivo e conforto para seu coração ferido. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que Ele está perto dos feridos e dos oprimidos pelos problemas desta vida. Permita que esta mensagem seja um lembrete de que Deus está perto e está fornecendo uma maneira de você se curar à medida que cresce com suas experiências. Vejamos algumas possíveis explicações do porquê seu coração está doendo por causa de alguém e que Deus pode estar tentando lhe dizer. Há uma experiência de aprendizado com sua dor que o salvará da dor posterior. Lembro de ter ouvido falar do homem que inventou a lâmpada depois de muitas tentativas. Ele disse que não sabia que havia falhado tantas vezes, mas que simplesmente aprendeu como não fazer uma lâmpada em todas as vezes que fracassou. Você consegue olhar dessa maneira? Muitas vezes, Deus usa nossa dor para nos preparar e nos amadurecer. Claro, Ele pode usar outros métodos se quiser. No entanto, desafios e mágoas têm se mostrado mais eficientes em direcionar nossa atenção para o que precisa ser tratado. Quando algo está machucando você, naturalmente, seu próximo curso de ação é fazer tudo e qualquer coisa para essa dor parar e ir embora. Em seu amor, e para nos salvar do perigo iminente, Deus muitas vezes permite que passemos por essa dor para que possamos começar a agir, e isso resultará em nossa cura. Se algumas pessoas não sofrem assim, é mais provável que permaneçam onde estão, fazendo a mesma coisa e mantendo velhos hábitos que precisam mudar para seu próprio bem. Se você for ao consultório médico por causa de uma dor, ao examiná-lo, o médico pode perguntar: onde dói? Dessa forma, ele pode identificar e dizer o que está errado e os procedimentos a seguir para se recuperar. A dor é real, mas também é o seu destino, e você não pode se dar ao luxo de ficar à vontade agora e acabar se arrependendo amanhã. Portanto, como Deus amoroso que é, Ele usará a mágoa de alguém para fazer você começar a fazer perguntas como se fosse um médico. Onde dói? Então, Ele começará a mostrar coisas para você que provavelmente você não havia percebido antes e que não são responsáveis por não deixar as coisas funcionarem em sua vida. Pode ser que você esteja sofrendo por algo ou alguém que se foi por ter problemas em se apegar demais ao passado. Se você não deixar passar, a dor continuará e resultará em alguns problemas ainda maiores ao entrar em um novo relacionamento. Ou talvez você esteja sofrendo em um lugar de amargura e ódio. Talvez você tenha se machucado e agora está dando ao inimigo a chance de mostrar o quão terrível essa pessoa é. Isso será perigoso tanto para você quanto para a sua saúde espiritual e para quem quer que você namore ou case no futuro. Ao sentir essa dor, não procure uma solução temporária, como um band-aid, para ajudá-la a sobreviver. Não, em vez disso, faça as perguntas certas. Busque a Deus pela cura. Só Ele te conhece do jeito que você realmente é, e só Ele pode curá-lo se você prestar atenção e seguir as coisas que Ele aponta para você. Sua dor diminuirá e cessará se você começar a tomar as medidas necessárias para resolver os problemas básicos que Deus está lhe mostrando. Deus está usando a dor para apontar você de volta para Ele e para a sua vontade para a sua vida. Muitas vezes nossos corações ficam presos entre tentar seguir o que sabemos ser a vontade de Deus e alguém a quem estamos emocionalmente ligados que pode estar separado de Deus. Você quer obedecer e seguir a Deus e ao mesmo tempo sofre para deixar de lado aquele que pode estar fugindo de Deus, mesmo quando está plenamente consciente de que deve fazer isso.
querido filho de Deus, a Bíblia deixou claro os pensamentos de Deus sobre os relacionamentos, e você deve segui-lo para seu próprio bem. Você não deve estar em julgo desigual em um relacionamento com um incrédulo. A Bíblia compara isso com a luz e as trevas que não podem coexistir. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 16, diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você pode perguntar, por que isso é assim? Veja, Deus não quer que seu coração seja dividido entre Ele e o mundo, ou Ele e outra pessoa. Se isso acontecer, essa pessoa se tornou um ídolo em sua vida. Um jugo desigual divide o coração do cristão em duas direções opostas. Você ficará preso entre sua devoção a Deus e seus sentimentos por essa pessoa que não está interessada em Jesus nem no crescimento do seu relacionamento com Ele. E a verdade é que você não pode seguir a Deus com metade do seu coração. Mesmo se tentar, não conseguirá fazer isso com sucesso. Jesus falou sobre isso durante seu ministério terreno. Certa vez, ele disse que qualquer um que o seguisse deveria estar disposto a carregar os fardos que vêm com a fé. Ele chamou isso de cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Em outra ocasião, ele disse aos que o ouviam que para segui-lo com sucesso era preciso aborrecer aos pais, aos irmãos e também a própria vida. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não está dizendo para você não amar as pessoas, mas sim para não colocá-las mais em primeiro lugar em sua vida. Sua vida não pode ser definida por elas e nem por Deus. Lembre-se do maior mandamento: ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Com certeza você sentirá dor quando seu coração estiver dividido entre seu relacionamento com Deus e aquela pessoa. Deus usará essa dor para que você saiba que precisa fazer a escolha. Ou ele vem primeiro, ou a pessoa. Se você correr atrás de alguém que não ama a Deus, ou que não tem um relacionamento genuíno com Ele, estará perdendo a bênção de Deus para você e até mesmo a pessoa certa que Ele preparou para a sua vida. Você precisa de Jesus mais do que imagina. Sua vida depende de seu relacionamento com Ele, mais do que de qualquer outra pessoa. Sua eternidade no céu, quando você deixar este mundo, depende disso também. Portanto, entregue seu coração completamente a Jesus. O profundo desejo de ter alguém em sua vida pode levá-lo a abraçar descuidadamente qualquer pessoa ou coisa que pareça ser o plano final de Deus para a sua vida. Frequentemente, a dor que nossos corações sofrem vem de nosso acordo com alguém com quem Deus não queria que estivéssemos juntos. Há muito tempo olhei para a vida de Jesus e vi que ele tinha diferentes categorias de relacionamentos em sua vida. Ele selecionou e nomeou 12 apóstolos em espírito de oração. Ele não permitiu que seus sentimentos o levassem a adicionar mais pessoas que não eram da vontade de Deus que estivessem entre elas. Houve quem o encontrasse por um instante e permanecesse um seguidor fiel, mas nunca viajou com ele. Havia aquelas pessoas que estavam por perto, mas apareciam apenas quando necessário para coisas específicas. Isso me ensinou que à medida que você avança neste mundo, precisa saber, pela sabedoria de Deus, as pessoas que devem estar em sua vida, para que estão lá e por quanto tempo. Não faça de um relacionamento temporário algo permanente, e não perca um relacionamento permanente porque você o tratou como temporário. A maioria dos relacionamentos nasce de um desejo profundo de ser marido ou esposa, e não do desejo de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas.
É por isso que muitos começam a machucar, pois se sentem desapontados com o fato de essa pessoa parecer ideal, mas simplesmente não ser a pessoa certa. Deus pode estar usando sua dor atual para lhe ensinar esta lição e mostrar que você precisa aprender a descobrir com quem Ele quer que você esteja. Se você reconhecer isso como problema, poderá facilmente tirar a dor do seu coração e aprender a construir relacionamentos duradouros e sérios da maneira que Deus deseja. O Salmo 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não precisa ficar ansioso e desesperado. Você é um filho de Deus e Ele é intencional com você. Você apenas tem que confiar em Deus e seguir sua liderança. Em oração, confie nele e Ele fará isso acontecer na sua vida. Você já se sentiu frustrado por esperar o tempo de Deus para certas coisas acontecerem em sua vida? Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno de velocidade e eficiência, de fast food a mensagens instantâneas. Estamos tão acostumados com as coisas acontecendo rapidamente que esperar por algo pode parecer uma eternidade. Esperar no tempo de Deus é essencial para a nossa caminhada com Ele. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou sonhamos. E seu tempo é sempre perfeito. Então, como podemos saber se estamos esperando o tempo de Deus ou se precisamos agir? Aqui estão os sinais de que o Senhor está dizendo: tudo o que você precisa fazer é confiar no meu plano e no meu tempo. Você fez tudo o que podia e se sente em paz. Às vezes Deus nos diz para agir e fazer as coisas acontecerem, mas outras vezes fizemos tudo o que podíamos e o próximo passo é simplesmente confiar nele e esperar. Sei como pode ser difícil abrir mão do controle e deixar que Deus cuide das coisas, mas é importante lembrar que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Quando estamos no centro da vontade de Deus e esperando pelo seu tempo, sentimos uma sensação de paz e alegria. É um sentimento que ultrapassa a compreensão e nos permite saber que estamos exatamente onde deveríamos estar. Você está aprendendo, crescendo e vendo sinais de sua provisão. Esperar no tempo de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre uma oportunidade de crescimento. Podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre Deus quando confiamos nele e esperamos que ele resolva as coisas. Quando estivermos seguindo o plano de Deus e esperando o seu tempo, veremos sua provisão em nossas vidas. Pode não ser da forma que esperamos, mas sempre será o suficiente. Então vamos confiar no tempo perfeito de Deus e no seu plano para nossas vidas. Vamos parar por um instante, abrir mão do controle e esperar nele. Porque, por mais difícil que seja, seu tempo é sempre perfeito e seu plano sempre vale a pena esperar. Você está atrás de algo que só Deus pode lhe dar, como um cônjuge espiritualmente maduro. Seja esperando sua comida em um restaurante ou esperando pelo parceiro perfeito pelo qual você está orando, tudo pode às vezes parecer uma tortura. Mas é o seguinte, quando se trata de encontrar um cônjuge espiritualmente maduro, provisões materiais ou até mesmo cura para o seu coração, há apenas uma fonte que pode realmente fornecer essas coisas, e é Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 14 nos diz que uma esposa prudente vem do Senhor, não deslizando para a esquerda ou para a direita em um aplicativo de namoro. E quando se trata de provisões materiais, Deus é quem nos dá tudo o que precisamos. Não precisamos confiar em nossos próprios esforços ou trabalho duro para alcançar o sucesso ou a prosperidade. E não esqueçamos que Deus prometeu nos dar vida abundante. Ele é o único que pode realmente curar nossos corações e nos dar a paz e a alegria que tanto almejamos. Mas aqui é um detalhe: Deus trabalha em seu próprio cronograma e, às vezes, o tempo dele pode parecer dolorosamente lento. Quero dizer que vivemos em um mundo onde podemos obter praticamente qualquer coisa que quisermos com um clique. Então, esperar pelo tempo perfeito de Deus pode parecer uma agonia, mas vale a pena.
Em minha caminhada pessoal com o Senhor aprendi que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo que não pareça na hora. Às vezes Ele precisa trabalhar em nossos corações e em nosso caráter antes de trazer a pessoa certa para as nossas vidas. Às vezes Ele precisa nos ensinar lições importantes por meio de nossas lutas e provações. Deus lhe disse o que fazer, mas não lhe mostrou por que você deveria fazê-lo. Às vezes você saberá que Deus não quer que você aceite aquela promoção, mesmo que o dinheiro seja ótimo. Sabe aquelas vezes que Deus te manda fazer algo, mas você não tem ideia do porquê? Como quando Ele diz para você não aceitar aquela promoção, mesmo que isso signifique um grande salário. Ou quando Ele lhe diz para orar por alguém que não parece interessado. Ou quando Ele lhe diz para dar uma chance a alguém, mesmo que você ache que nunca poderia se sentir atraído por essa pessoa. É nesses momentos que você precisa apenas confiar em Deus e obedecer de qualquer maneira. Claro, você pode não ver a razão por trás disso imediatamente, mas Deus tem um plano e sabe o que está fazendo. Talvez se você aceitasse aquela promoção, acabaria se envolvendo em algum escândalo maluco. Talvez se você procurasse aquela pessoa que não estava interessada, você aprenderia algo importante sobre si mesmo e o ajudaria a encontrar seu verdadeiro amor mais tarde. E talvez se você desse uma chance a essa pessoa, descobriria algo incrível sobre ela que nunca teria visto se seguisse seus instintos iniciais. A questão é que nem sempre sabemos por que Deus está nos dizendo para fazer algo ou não, mas podemos confiar que Ele tem um plano para nós e seu tempo é perfeito. Como Romanos 8, capítulo 27 e 28 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos abraçar o jogo da espera. Confie no plano de Deus para você, mesmo quando não fizer sentido. Mantenha os olhos e o coração abertos para as possibilidades ao seu redor e não tenha medo de arriscar quando Deus o levar em uma determinada direção. Talvez a pessoa certa para você esteja chegando e Deus esteja apenas esperando um momento perfeito para unir vocês dois. Você entrega seus desejos de um cônjuge a Deus. Você não precisa se preocupar porque Deus já sabe quem será o seu futuro cônjuge. Mas para confiar no tempo perfeito de Deus para o seu cônjuge, você deve entregar seus desejos a Ele. Sim, isso significa deixar de lado aquela lista de exigências que você está segurando há tanto tempo. Eu sei, é difícil abandonar a ideia de um príncipe encantado alto, loiro e bonito, cavalgando em seu cavalo branco, ou uma rainha esbelta e linda. A Bíblia nos diz que buscar primeiro o reino de Deus e Ele proverá todas as nossas necessidades, inclusive a de um cônjuge. E sejamos realistas, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não saibamos. Então respire fundo e entregue seu desejo de casamento a Deus. Não é desistir, é ceder ao plano dele para a sua vida. Agora, eu sei que é difícil ficar com medo de perder, especialmente quando você vê todos os seus amigos ficando noivos ou se casando. Não se preocupe, Deus tem um plano para você também. E quando você colocar sua confiança nele, você terá uma paz que excede todo o entendimento. Então, sente-se e deixe Deus controlar sua vida sentimental. Mas lembre-se, não se trata apenas de encontrar um cônjuge, trata-se de encontrar o cônjuge certo. E quando você confia no tempo de Deus, pode ter certeza de que Ele trará a pessoa que deveria estar ao seu lado. Como você sabe se está esperando por algo que Deus quer que você espere ou se está apenas esperando em vão? Bem, nem sempre é fácil dizer. Às vezes ficamos tão presos esperando por uma determinada pessoa ou coisa que nos esquecemos de parar e ouvir o que Deus realmente está nos dizendo. É por isso que é tão importante buscar a orientação de Deus e confiar em seu plano. Quando fizermos isso, coisas boas acontecerão. Mas o que acontece quando não esperamos pelo tempo de Deus? Podemos acabar cometendo alguns erros muito grandes que podem afetar nossas vidas inteiras. Por exemplo, casar com a pessoa errada porque não pudemos esperar pelo tempo perfeito de Deus pode levar a um casamento insatisfeito e miserável. E não vamos esquecer a possibilidade de acabar em divórcio.
que todos nós sabemos que o Senhor odeia. E aceitar o emprego errado porque não podíamos esperar pela promoção de Deus pode nos fazer perder um tempo valioso e até mesmo deixar de cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas. Mas não se trata apenas de esperar pela pessoa o emprego certo. Às vezes precisamos ser pacientes em outras áreas de nossas vidas também. Talvez você sinta que precisa libertar alguém com demônios, mas se o Senhor ainda não lhe deu luz verde, você pode acabar se abrindo para um ataque demoníaco desnecessário. O tempo é tudo quando se trata do Senhor. Confie no plano de Deus, busque sua orientação e seja paciente na espera de seu tempo perfeito. Ao fazer isso, você descobrirá que tudo se encaixa da melhor maneira possível. Lembre-se, Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26 nos diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Você já se sentiu quase ressentido com Deus por uma situação em que Ele colocou você? Você deve ter se perguntado quando isso vai acabar. Por que eu, de todas as pessoas que poderiam estar sofrendo? Será que fiz alguma coisa para merecer isso? Há uma história de dois campistas viajando em um território desconhecido. Eles queriam ir para um destino de destaque com todos os belos elementos da natureza que você pode imaginar. Cachoeiras, árvores, fauna e muito mais. Ao longo do caminho, eles encontraram um barranco. Não havia outra maneira de chegar ao destino, a menos que descobrissem como atravessar esse barranco. O primeiro campista estava agitado por causa do seu medo de altura. O segundo campista disse a ele também que estava com medo. Mas, para a surpresa do primeiro campista, ele de repente pulou e atravessou a fenda do barranco. O primeiro campista gritou com ele, perguntando por que ele fez isso quando os dois estavam com medo. O campista respondeu: Sim, também estou com medo, mas com medo de perder. Na vida, temos medo de várias coisas. A única pergunta que importa é: esse medo é maior do que a sua vontade de ser melhor? Você deixará seu medo impedi-lo de estar em algum lugar maior? Precisamos entender melhor o conceito para vencer a tentação de nele habitar. Deixe-me dizer, porque muitas vezes nos encontramos à beira de desistir. Os desafios que enfrentamos nos machucam de maneiras que não podemos prever. Isso nos afeta fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Cada luta é ligeiramente diferente e mais difícil do que as que você experimentou antes. Normalmente entramos em estado de pânico e nossas mentes estão em caos. É tão frustrante quando não temos noção. Quero que saiba que enquanto você se sente assim, o diabo tira proveito de sua situação. Ele quer que fiquemos paralisados pelo desamparo para que possa nos afastar de Deus. O diabo se insinua através do seu medo. Na verdade, isso te torna mais forte. Você não tem culpa por sentir preocupação ou dúvida imediatamente. No entanto, torna-se um problema quando se permanece nesse estado, pois isso significa que você está deixando o inimigo residir em seus pensamentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz isto: Sede sóbrios, fique atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. No momento em que nos deixamos afetar pela ansiedade, convidamos o diabo a assumir o controle de nós. As Escrituras dizem que o inimigo tem como alvo aqueles que estão enfrentando adversidades. A razão por trás disso é que quando nos concentramos na situação em que estamos, nos tornamos menos conscientes dos pensamentos que deixamos entrar, das coisas que dizemos e das ações que fazemos. Nossas mentes ficam tão ocupadas que nossos corações ficam desprotegidos. Com isso perguntamos: se Deus sabe que o diabo vem atrás de nós em tempos de dificuldade, por que ele nos colocaria nessa posição? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: Depois de sofreres um pouco, o Deus de toda a graça que te chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo te aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Esta é a resposta mais direta que você obterá da Bíblia. Ele quer aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer você. Só porque você está em uma base não ideal, não significa que Ele está punindo você. Isso não significa que Ele te ama menos.
Certamente, também não significa que ele não está cuidando de você. O ponto principal do sofrimento é servir como uma maneira de Deus de provar o amor dele por você. Deus quer que você seja o melhor que você pode ser. Como cristãos, precisamos saber disso. Se não reconhecermos que um momento de dificuldade é quando mais podemos sentir o amor de Deus, facilmente nos renderemos à derrota. Tendemos a reconhecer o amor de Deus mais facilmente quando Ele concede nossos desejos do coração. Mas quando estamos tendo dificuldades, sentimos que Ele não nos ouve. Se isso acontecer, então você precisa conhecer mais a Deus, pois a Bíblia diz que Ele ouve cada oração que fazemos. A única coisa que Deus nos pede é que retribuamos seu amor inflexível, perseverando nesses desafios. Nosso Pai expressa o amor dele dessa maneira, e você o rejeita se permitir que o medo o consuma. Se falharmos em permanecer fiéis, estaremos apenas atrasando nossa jornada para a perfeição. Somos um trabalho em andamento, uma obra-prima contínua a ser aperfeiçoada. A vida é o meio no qual Ele está nos refinando. Portanto, devemos permitir o sucesso e o fracasso em nossas vidas. A experiência de todos os tipos de coisas, boas e ruins, é o que faz a vida valer a pena. Em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, Deus diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele nos vê, nosso potencial e nosso valor. Acredite em mim, Ele ouve o que você está dizendo a Ele. Quando lhe dá provações, é a maneira dele de direcioná-lo para onde você precisa estar. Ele o levará para onde você se destacará, um lugar onde você estará completo e satisfeito. Deixe Deus assumir o volante e confie nele de todo o seu coração. Ele o levará a um lugar muito melhor do que você tem em mente. Agora que você tem essas informações, você é solicitado a assumir essas responsabilidades para crescer em resistência. Aproxime-se sinceramente de Deus. Um grande pregador comentou uma certa vez: nós realmente pensamos que Jesus precisa de nossa aceitação? Não precisamos dele? Jesus não é apenas mais um para ser aceito ou convidado, mas alguém que é infinitamente digno de nossa entrega imediata e total. Aceitar não é suficiente. Precisamos chamá-lo com sinceridade, pois ele merece isso. Devemos aprender a entregar tudo. Ele precisa saber que somos capazes de nos render à sua graça, pois esta é uma maneira de expressar nosso amor. Passe seu tempo buscando o Senhor, em vez de se preocupar. Sua situação pode mudar em uma fração de segundo. Um humano não pode se preparar perfeitamente para nada, mas se você reservar um tempo para depender totalmente de Deus, Ele o equipará com a capacidade mental de ser flexível e pensar criticamente enquanto você enfrenta as provações. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não passou o tempo planejando escapar, mas devotou o seu tempo orando a Deus. Nossas dificuldades não são diferentes de estar em uma cova cheia de leões. Sempre nos sentiremos fracos e pequenos diante das feras. Pela sabedoria de Deus, Daniel estava plenamente ciente disso, e é por isso que ele se recusou a enfrentar os leões e, em vez disso, colocou sua atenção em Deus. Nada chega perto do poder de Deus. Então por que nos concentraríamos em outra coisa que não fosse Ele? Ele quer ouvir. Tudo o que você deve fazer é expressar sua oração. Em troca, Deus fornecerá tudo o que você precisa. Nosso Deus é um Deus generoso. Ele nos cobre com graça e sabedoria sempre que pedimos. O problema é que tamanha generosidade pode passar despercebida. Há momentos em que Ele já lhe mostrou o caminho, mas você está muito distraído para reconhecê-lo. Devemos nos esforçar para abrir os nossos corações à mensagem de Deus. Pode ser por meio da leitura das Escrituras ou prestando muita atenção ao ambiente em que você está. O Senhor está sempre ansioso para nos ajudar a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. E você deve responder a isso ouvindo a palavra de Deus com entusiasmo. Estou lhe dizendo, quanto mais atenção você der ao seu redor, mais rápido poderá ver as maravilhas que Deus está realizando. Sabe como nos alegramos com o que chamamos de bênçãos disfarçadas?
Se aprendermos a realmente discernir a resposta de Deus, essas bênçãos não precisarão ficar disfarçadas. Isso o salvará da impaciência e frustração que o diabo quer que você sofra. A fé e a ação te ajudarão. Há uma história muito popular que diz que um homem visitou uma praia e, para sua surpresa, a areia estava cheia de estrelas do mar trazidas pelas ondas. Quase que não havia espaço para caminhar. Ele então viu um menino jogando estrelas do mar uma a uma na água. O menino disse que queria colocar as estrelas do mar onde elas pertencem, que era na água. O homem cético riu e disse ao menino que seria impossível cumprir essa missão, pois eram muitas. O menino pegou uma estrela do mar e atirou ao mais longe que pôde e disse: "Mas já valeu a pena para aquela ali." Em um lugar de dificuldade, Deus quer que coloquemos nossa fé nele e sigamos com nossa própria diligência. Deus não irá sozinho devolver todas as estrelas do mar para a água, mas Ele irá abençoá-lo com a força necessária para fazer isso. Ele nos permitirá perceber o poder da perseverança quando algo é feito em nome do Senhor. Devemos resistir à presença do diabo e permanecer firmes em nosso compromisso com Deus. O diabo se diverte quando vê que não confiamos em Deus. Uma maneira de afastar o inimigo é ceder ao amor do Senhor durante os momentos de fraqueza. Não devemos ter medo de ser fracos. Paulo declarou no livro de Coríntios: "Se devo gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que mostram a minha fraqueza." Este apóstolo foi preso, espancado, agredido e quase morto várias vezes durante sua vida. No entanto, ele pegou todos esses sofrimentos e os tratou como medalhas que significam o amor de Deus por ele. Ele não se envergonhava das dificuldades que enfrentava, porque o fato de ter vencido cada uma delas falava muito sobre a fidelidade de Deus para com ele. Temos a chance de seguir os passos de Paulo e desafiar as intenções perversas do diabo. Sofrendo ou não, fiquemos orgulhosos, porque Deus sempre nos livra do mal. Eu quero que você fique animado com o que Deus preparou para você. Permaneça alegre na esperança, apesar da tensão física, mental ou emocional. Busque o reino de Deus e tudo funcionará perfeitamente para o seu próprio bem. O melhor está por vir. Deus está te direcionando para o caminho certo. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: "Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo." Nunca é fácil dizer adeus, especialmente quando o vínculo que você compartilhou era tão forte. Mas e se eu lhe disser que há uma chance dessa pessoa voltar à sua vida da maneira mais abençoada do que nunca? Claro que a ideia de alguém voltar para a sua vida pode parecer assustadora, afinal, você não quer se machucar novamente. Mas e se for a vontade de Deus? E se Ele tiver um plano para reunir você e aquela pessoa especial novamente? Se for esse o caso, há algumas coisas que você pode esperar que aconteçam. Primeiro, o primeiro desses sinais é que Ele não trará mais ninguém para a sua vida. Veja bem, quando erramos na escolha do nosso parceiro, podemos acabar sentindo que chegamos a um beco sem saída num relacionamento e começamos a procurar outra pessoa. Nessa situação, você pode descobrir que não há mais ninguém que lhe agrade. Você não tem paixão e entusiasmo para seguir em frente ou começar algo novo com outra pessoa. Parece que a sua outra metade ainda está por aí e você não consegue se ver iniciando um novo relacionamento. Isso ocorre porque Deus ainda não completou a obra na sua vida e está lhe dando algum espaço para curar e corrigir o que causou o problema em primeiro lugar. Não perca as esperanças, pois isso é sinal de que ainda há esperança para o seu relacionamento. O Deus que você serve não está deixando vocês seguirem caminhos separados e Ele está esperando o momento certo para restaurar e juntar vocês dois novamente. Quando Deus termina um relacionamento, Ele permite que outra pessoa entre em sua vida. Mas no seu caso, Ele não o fez, porque ainda está interessado em seu relacionamento. Portanto, tome isso como um sinal de que você deve continuar lutando por Ele. Você pode consertar o que está quebrado e voltar mais forte do que nunca. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Segundo, você já sentiu que o momento estava errado em um relacionamento?
Como se as coisas simplesmente não estivessem dando certo e você não conseguisse fazer as coisas funcionarem. Bem, você pode se surpreender ao saber que Deus pode ser a razão por trás de suas lutas. Na verdade, há momentos em que Deus separará duas pessoas para que Ele possa reuni-las de uma forma mais completa. Assim como a história da Terra Prometida em Gênesis, Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes herdariam a terra em que ele estava, mas depois a tirou deles por um longo período de tempo. No entanto, por meio desse processo, o povo se multiplicou, foi abençoado com grandes posses quando saiu do Egito, e Deus preparou para que aquelas nações pecadoras que ocupavam a terra fossem julgadas. A questão é que, às vezes, Deus precisa remover algo de nossas vidas para providenciar as circunstâncias adequadas para recebermos essa bênção de uma maneira ainda melhor. Isso também pode acontecer nos relacionamentos. Talvez não fosse o momento certo antes, ou talvez houvesse outros fatores práticos que precisavam ser resolvidos antes que as coisas pudessem funcionar. É importante confiar no plano de Deus para nossas vidas, mesmo que isso signifique passar por sofrimentos temporários. Deus quer que sejamos completamente curados e aprendamos a perdoar aqueles que nos feriram antes. Se uma segunda chance com alguém traz cura e perdão, então é uma confirmação de que Deus está trabalhando em seu relacionamento. Então, se você está passando por um momento difícil, considere que pode ser a maneira de Deus abençoá-lo para trazê-lo de volta de uma forma mais forte e gratificante. Lembre-se de confiar no tempo de Deus e saiba que Ele tem um plano para a sua vida que é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Terceiro, pode ser um novo começo. Quando Deus traz alguém de volta à sua vida, não é coincidência. Há um propósito e um plano por trás disso. É uma chance de um novo começo, um recomeço juntos. Claro, o perdão e a cura são os primeiros passos essenciais. Mas se o Senhor estiver por trás da situação, Ele o ajudará a evitar os erros de antes. Quando você se reconecta com alguém do seu passado, é como retomar uma velha amizade de onde você parou. E se vocês dois estiverem abertos a isso, essa amizade pode florescer em algo mais. Com a orientação de Deus, você pode construir um relacionamento mais forte e maduro desta vez. Ele lhe dará sabedoria para ser melhor um para o outro e se comprometer com um relacionamento para toda a vida. Você pode se perguntar por que Deus está trazendo essa pessoa de volta à sua vida agora. Talvez seja porque Ele sabe que vocês dois estão prontos para um relacionamento sério. Ou talvez Ele queira usar esse relacionamento para lhe ensinar lições valiosas e ajudá-lo a crescer em sua fé. Seja qual for o motivo, confie que Deus tem um plano e um propósito para o seu reencontro. 4. Se esta distância está sendo usada para colocar Deus em primeiro lugar, Ele pode unir vocês dois novamente. Vamos dar uma olhada na história de Ana em 1 Samuel capítulo 1. Ana queria desesperadamente um filho, mas era estéril. Ela clamou a Deus e fez um voto de dedicar seu filho ao Senhor se ele atendesse seu pedido. Deus ouviu sua oração e abençoou com um filho, Samuel. Ana cumpriu sua promessa e dedicou Samuel ao Senhor. Mas é aqui que fica interessante. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, lemos que Deus visitou Ana novamente e abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. E Samuel? Bem, ele cresceu na presença do Senhor e se tornou um poderoso profeta que Deus usou de maneiras incríveis. Agora, não estou dizendo que fazer um voto a Deus resultará em você conseguir o que deseja. Esse não é um ponto da história. O que estou dizendo é que Deus geralmente usa períodos difíceis de espera para produzir pessoas da fé, dedicadas e que estão totalmente comprometidas com Ele. E é a mesma coisa que pode estar acontecendo com seu relacionamento. Talvez o tempo separado esteja sendo usado para colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês dois. É possível que Deus queira uni-los novamente para que possam servi-lo melhor como casal. Quando nos afastamos de Deus, Ele não nos abandona. Ele está sempre lá esperando que voltemos para Ele. E o mesmo vale para o seu relacionamento.
Portanto, se você se encontra em um período difícil de separação, não perca a esperança. Lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida e para o seu relacionamento. Use esse tempo para se concentrar em sua fé e no seu caminhar com Ele e crescer como indivíduo. E quem sabe Deus esteja usando esse tempo separado para reunir você e o parceiro de uma forma que o glorifique. Como Hebreus capítulo 12, versículo 7 nos lembra, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Nem sempre é fácil, mas às vezes temos que suportar dificuldades e esperar que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Não se trata de obter respostas para nossas orações aqui e agora, mas de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Como cristãos, sabemos quem é Deus e do que Ele é capaz. Sabemos que Deus pode ficar em silêncio e não há nenhuma obrigação para Ele nos responder ou nos informar sobre seus planos. Mas isso não significa que devemos desistir ou deixar de confiar nele. Na verdade, aceitar a autoridade de Deus significa confiar nele ativamente, percebendo que Ele está no controle e pode ser confiável. É uma escolha que temos que fazer em todas as situações. Fazer as coisas do nosso jeito ou esperar que a vontade de Deus seja feita. E convenhamos, esperar pode ser difícil. Vivemos em uma cultura que valoriza a gratificação instantânea e resultados rápidos. Queremos as coisas agora, não depois. Mas quando se trata do tempo de Deus, temos que confiar que o tempo dele é perfeito. Já vimos repetidas vezes como Deus trabalha na vida daqueles que esperam por seu tempo. Ele tem um plano para cada um de nós e às vezes esse plano envolve espera. Quando Deus realmente quiser que você dê um passo adiante com aquela pessoa ou aquela oportunidade, Ele revelará isso a você. Tudo o que você precisa fazer é apenas esperar e confiar. Você pode sentir que está com a pessoa errada na hora certa ou com a pessoa certa na hora errada, mas forçar as coisas a acontecerem antes do tempo de Deus pode levar à destruição. Não queremos perder o que Deus preparou para nós porque estávamos muito impacientes para esperar pelo tempo perfeito. Lembre-se, Deus é o dono do tempo. Ele controla todo o universo e sabe exatamente quando é o momento perfeito para você. Portanto, não desista. Continue confiando e espere que a vontade de Deus seja feita em sua vida. É como está escrito um livro muito famoso. Disse que Deus é absolutamente livre. Ele é capaz de fazer o que lhe agrada sempre, em todos os lugares, para sempre. E podemos confiar que seu plano para nós é perfeito.